Paizinho, Pai amado, Pai querido, bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor Jesus, bom dia meu Deus. Nós estamos aqui mais um dia, Pai, no nosso 46º dia. Sim, são 46 dias aqui, na Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença. São 46 dias, Pai, aqui rendidos aos Teus pés. E nesse momento, Pai, eu quero Te agradecer, eu quero Te louvar, eu quero Te bendizer, eu quero Te exaltar e eu quero Te glorificar, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom Te servir, Senhor. Como é bom, Pai, estarmos aqui mais um dia, entregues, prostradas e rendidas no Teu altar. Senhor, eu quero consagrar neste dia, Pai, essa live nas Tuas mãos, Senhor. Essa live é Tua, esse projeto é Teu. Nós somos apenas instrumentos, Pai. Eis-me aqui, usa-me a mim. Pai, nessa manhã eu quero te dizer, nós nos alegramos e nós nos regozijamos, Pai, porque esse é o dia que o Senhor criou para nós. Oh, Pai, eu quero começar aqui, além de te agradecer, Pai, eu também quero te pedir. Pai, traz contentamento ao nosso coração no dia de hoje. Traz satisfação no dia de hoje ao nosso coração. Traz, Deus, um dia onde nós podemos mesmo, Pai, nos regozijarmos em Ti. Onde nós possamos desfrutar da Tua presença. Onde nós possamos, Pai, realmente, Senhor, aproveitar o dia de hoje. Porque o dia de hoje é o que nós temos. O dia de hoje é o melhor e maior presente que o Senhor pode nos dar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta manhã, Pai, nos ajuda, Pai, a focarmos nesse dia, a vivermos esse dia, a contemplarmos esse dia, a desfrutarmos esse dia, Pai. É esse domingo, Pai, é hoje o dia que o Senhor trouxe, Pai, para mim e para cada uma dessas pessoas. Sim, domingo, dia 18 de outubro de 2020. Esse é o dia que o Senhor reservou para mim e para cada uma dessas mulheres e para cada um desses homens. Pai, eu quero assim te pedir mesmo, Senhor, que o Senhor venha nos dar a graça, o privilégio, Pai, da Tua presença. Espírito Santo, nós te convidamos. Vem, Espírito Santo. Tu tens liberdade no meio de nós. E eu quero te dizer mais, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós estamos te convidando porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, para revelar a verdade da Tua palavra. Espírito Santo, eu quero clamar nessa manhã por entendimento. Espírito Santo, traz entendimento aos nossos corações, Pai. Nós precisamos do Teu entendimento, do Teu discernimento, do Teu conhecimento e da Tua palavra. Nós precisamos da Tua palavra revelada, Pai. É da Tua palavra que nós precisamos, Pai. Do mesmo jeito que o nosso corpo, Pai, precisa de comida, precisa de água, precisa de bebida, o nosso espírito também precisa da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar aqui nesta manhã, Pai, que nós queremos parar, Pai. Nós queremos hoje, Senhor, em nome de Jesus, nesse dia 18, nesse dia 46, Pai, desse propósito, nós queremos parar de funcionar, Senhor. Chega, Pai, chega de funcionar de qualquer jeito. Não, Senhor, nós estamos cansadas de funcionar. Nós queremos, a partir de hoje, fluirmos. Nós queremos fluirmos na Tua presença, Pai. É de fluir, é a respeito de fluir, Pai, que nós queremos aprender nesta manhã. Senhor, vem nos ensinar, vem nos exortar, vem falar o nosso coração, Pai. Senhor, nós não estamos aqui te clamando por ouro nem prata, nós não estamos aqui clamando por coisas materiais, mas nós estamos aqui, Pai, clamando pela Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, para te dizer, Pai, de tudo que nós possamos ter aqui nessa terra, o mais importante é a Tua presença. Nós podemos viver sem tudo, Senhor, sem tudo, mas nós não podemos viver sem o Senhor. E é por isso, Paizinho, que eu quero aqui nesta hora, Pai, colocar a minha vida no Teu altar, Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que nesse momento toda a minha carne venha cair por terra, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha comandar, dirigir, controlar, Pai, essa live.
Senhor, que minha boca seja tua boca, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha mente seja tua mente, Pai. E que nenhuma palavra, Senhor, nenhuma vírgula saia da minha boca que não venha de ti. É o que eu te peço e te agradeço, porque nesta manhã, Senhor, nós estamos prontos para fluir na tua presença. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, usa como um vaso de barro, usa-me, Senhor. Eu quero cumprir os teus propósitos, Pai. Eu quero cumprir os teus propósitos, os teus projetos, a tua vontade, os teus sonhos. Usa-me, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Pai, 100% disponível para cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Bom dia, meu povo! Sejam muito bem-vindos à nossa 46ª live. Vou começar pedindo para vocês o quê? Para vocês compartilharem. Vamos compartilhar. Hoje é domingo, gente. Hoje é domingo, dia 18 de outubro de 2020. Estamos completando o nosso 46º dia de propósito. Estamos pertinho dos 50. Estamos chegando no dia 5.0, estamos no dia 4.6. Quero dar bom dia a você, Nani, bom dia, Anderson, bom dia, Meire Alcineide, bom dia, Carla Queiroz, bom dia, Kelly Santana, bom dia, Cíntia, bom dia, Selma, bom dia, Adriana Romão, bom dia, Vanessa, bom dia, Pastor Samuel, oh, aleluia, o Pastor Samuel tá aqui hoje, que privilégio, Pastor Samuel. Bom dia, Uda, bom dia, Nani, bom dia, Alexandra, bom dia, Rivânia, bom dia, Rochelle, bom dia, Dona Vilma Queiroz. Que alegria, gente. Bom dia, Isabel, bom dia, Adriana Pires. Deixa eu ver se tem mais alguém aí que eu não dei bom dia, gente. Bom dia, Vinícius, bom dia, Paula, bom dia, Tayara, bom dia, André. Bom dia, gente, bom dia. Vamos chegando. Ó, enquanto vocês vão compartilhando a live, eu vou colocar o tema aqui da live, tá bom? Vão compartilhando aí, por favor? Estou aqui na praia, vendo o nascer do sol e te assistindo. Que lindo! Pastor Samuel, o senhor é uma bênção. Que maravilha! Está na praia. Deus abençoe, Pastor Samuel. Que seja um pôr do sol lindo, cheio da presença do Espírito Santo aí com vocês, tá? Gente, é o seguinte. Vocês estão preparados para o dia de hoje? Vocês estão preparados para o dia de hoje? Que o dia de hoje, gente, o dia de hoje foi escolhido assim. Ai, Senhor, o dia de hoje foi preparado no céu. O dia de hoje tem um maná especial, gente. Oh, aleluia, me dá graça, Senhor, me dá graça para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, da maneira que o Senhor quer, sem eu tirar e nem eu colocar nada além daquilo que o Senhor quer, Pai. Derrama da tua graça, Senhor, sobre a minha vida, Pai, para que eu possa transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me revelou, Pai, tudo aquilo que está queimando aqui no meu coração. Me dá da tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Salvador tá chovendo, né, Carlinha? Aqui essa hora é 4h30 da manhã, então não tem pôr do sol aqui em Orlando essa hora, gente. Não tem. Ah, gente, eu vou começar falando pra vocês sobre a live de ontem. Meu Deus. Presta atenção. Eu recebi, assim, dezenas de testemunhos de vocês sobre o dia de ontem. Eu tô, assim, muito chocada, mas muito chocada com o dia de ontem. Eu recebi, assim, muitos áudios de vocês, muitas pessoas que se derramaram na presença de Deus, muitas pessoas que tinham se esquecido da principal promessa de Deus. Bom dia, pastora Adriana! Tudo bem, minha amada? E assim, eu tô realmente bem impactada com tudo que Deus fez no dia de ontem. E eu quero falar hoje eu quero pedir algo para você especial. Eu quero pedir para você que não
Você que tem um testemunho já dessa live, da live da presença, e que você não teve coragem ainda de ir lá no WhatsApp, de escrever, ou de mandar um áudio, ou de mandar um direct, eu quero te encorajar nessa manhã a mandar o seu testemunho, porque o seu testemunho é o que nos fortalece, o seu testemunho é o que ajuda outras mulheres. Se eu puder compartilhar o seu testemunho, eu quero que você coloque, que você escreva: olha, Patrícia, meu testemunho é esse, você pode compartilhar. A Alba já compartilhou muitos testemunhos esse ano aqui comigo, nesse propósito. A Carla Queiroz, a Kelly, a Mel, tantas pessoas que já compartilharam dos seus testemunhos dessa live. E eu quero te pedir nessa manhã, quero te pedir assim, com todo o amor do meu coração, se você tem um testemunho para compartilhar, que você possa compartilhar conosco, porque eu quero ler o seu testemunho, eu quero ver, eu quero estar perto de você, eu quero estar mais próximo de você, e eu quero acompanhar a sua evolução, o seu crescimento nesse tempo, que eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida, tá bom? Olha só, o tema de hoje é o seguinte, meu Deus, o tema de hoje é: sem deserto não existe cumprimento de promessa. Uau! Sem deserto não existe cumprimento de promessa. Esse é o tema da live de hoje. Olha só. Olha só. Eu estava pronta, gente. Eu estava pronta. Com toda a matéria, assim, de verdade, com tudo prontinho sobre o dia de hoje. Só para falar sobre promessas hoje para vocês de novo. E ontem à noite, eu tava o quê? Ontem à noite eu tava cozinhando, porque ontem eu passei a noite inteira na cozinha. Eu fui pra cozinha às 6 horas da tarde e eu saí da cozinha, era 11 horas da noite, que eu fui fazer minhas marmitas da semana. E ali, enquanto eu tava cozinhando, Deus começou a ministrar o meu coração de uma maneira linda sobre o deserto. E veio exatamente isso. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Pai amado, o Senhor quer que eu ministre sobre deserto em pleno domingo, às 5h20 da manhã, meu Deus. Eu falei, é isso mesmo, meu Pai? O Senhor quer que eu comece um domingo, o primeiro dia da semana, né? Às 5h20 da manhã, falando sobre deserto. E Deus falou assim pra mim, sim, filha, eu quero que você fale sobre deserto. Porque sabe qual é a maior enganação? Uma das maiores enganações que o diabo tem colocado na mente das pessoas. O diabo tem colocado na mente das pessoas para elas viver, que elas têm que viver um tempo da promessa, um tempo da terra onde mana leite e mel, sem deserto. E essa frase, gente, ela tá assim, ela tá queimando dentro de mim, essa frase que o Espírito Santo colocou dentro de mim ontem. Sem deserto não existe cumprimento de promessas. E ontem, gente, Deus me levou ali, na Bíblia. Eu fiz um passeio ontem na Bíblia. Eu fui dormir, era quase 2 horas da manhã de novo. Acho que 1h pouca. E Deus me levou, assim, das 11... Assim, o tempo que eu tava na cozinha, mais o tempo que eu fui dormir, mais o tempo que eu tava tomando banho, mais o tempo que eu tava na palavra. Deus me levou, assim, gente. Ontem à noite eu vivi algo muito especial com Deus. Que Deus... Sabe quando Deus te transporta do ambiente que você tá? E Ele te leva pro ambiente da Bíblia. E eu me senti, gente, dentro de um filme. Eu me senti dentro de um filme, onde Deus me levou, assim, em vários momentos de deserto. Deus me levou na vida de José, Deus me levou na vida de Moisés, Deus me levou na vida de Davi, Deus me levou na vida quando o Senhor Jesus foi ali pro deserto, cumpriu os 40 dias de deserto dele. Gente, Deus, assim, foi tão lindo tudo que eu vivi com Deus ontem sobre deserto, que assim, eu não sei se eu vou conseguir passar tudo pra vocês hoje. Se eu não conseguir passar pra vocês hoje, não tem problema, eu continuo na live amanhã falando sobre deserto, porque eu quero que você abra o seu coração, que você prepare o seu coração, que o seu coração seja um terreno fértil e que tudo aquilo que Deus tem pra te falar hoje, que isso possa produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Abre o teu coração, porque existe beleza no deserto, existe graça no deserto, existe suprimento no deserto, e o deserto, eu vim aqui nessa manhã para te dizer que o deserto, ele é necessário.
Se você quer viver as promessas de Deus, se você quer entrar na terra prometida, se você quer entrar na terra que manda leite e mel, você precisa passar pelo deserto. Se você não passar pelo deserto, você não vai ter como viver aquilo que Deus tem para você. Se você não passar pelo deserto, você não vai conseguir tomar posse da terra prometida. Você não vai conseguir tomar posse da promessa. E o Espírito Santo foi muito incisivo ontem à noite comigo, quando ele falou assim, olha, tem muita gente que não está tomando posse da promessa. Tem muita gente que não está vivendo na terra prometida porque não está disposto a passar pelo deserto. E tem gente que está morrendo no deserto. Tem gente que está passando mais tempo do que o necessário no deserto. E eu vim aqui nesta manhã para falar para você por que o deserto existe. Eu estou aqui nessa manhã para te explicar o porquê que o deserto existe. E eu quero começar aqui com você, primeiro falando de promessa. Eu vou começar primeiro falando de promessa. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ler sobre as promessas de Jesus, das promessas de Deus. Você vai ver que lá no começo da Bíblia, você tem ali as promessas de Abraão, a promessa de ter filhos, de ter uma nação, que ele não poderia contar com a terra, nem com as estrelas. Você tem ali uma promessa tão poderosa, né? Que foi a promessa que Deus fez para Abraão. Mas eu quero falar para você de uma promessa que tá aqui em Êxodo. Se você puder abrir sua Bíblia em Êxodo 3, a partir do verso 7, tá? A partir do verso 7... Não, vou ler a partir do 3, tá? Não, vou ler a partir do 7 mesmo, tá? É ali onde Moisés tem um encontro com Deus, tá? Lá no Monte Herobe. E é quando quando Deus se apresenta para Moisés, de fato e de verdade, e ele faz uma promessa a Moisés. Se você quiser depois ler na sua casa, você lê a partir do verso 1. É assim, ó, Deus, tá escrito lá, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, tá? E aí, a partir do verso 7, tá escrito assim, ó. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. O povo hebreu estava no Egito, sendo escravo aproximadamente a 400 a 430 anos, tá? O povo hebreu, aquele povo que Deus tinha feito a promessa a Abraão, que eles teriam uma terra prometida. Esse povo, o primeiro deserto que eles passaram, algumas pessoas acham que o deserto foi só o deserto mesmo ali junto com Moisés, os 40 anos de deserto. Só que, gente, ontem Deus falou pra mim, filha, o deserto do povo não começou ali com Moisés. O deserto do povo começou lá no Egito, quando eles eram escravos, que eles passaram 400 anos sendo escravizados no Egito por Faraó, tá? Então o povo, ele já estava no deserto, ele já estava vivendo um tempo de deserto, porque o tempo de escravidão do povo também foi um tempo de deserto, tá? Então tem muita gente que se apega aos 40 anos de deserto que o povo passou ali junto com Moisés, mas o povo já estava vivendo um deserto, eles já estavam vivendo um deserto, por quê? Porque eles estavam em torno de 400 a 430 anos sendo escravo lá no Egito. E aí o que diz o Senhor? Disse ainda o Senhor, certamente viu que a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Deus ouviu o quê? O clamor do seu povo. Eu quero já começar perguntando algo pra você aqui nessa manhã, ou nessa noite, ou nessa tarde, não sei que hora você vai assistir essa live. Você tem clamado no deserto? Fique com essa pergunta aí pra você, se você tem clamado no deserto. Porque quando Deus se encontra com Moisés ali no Monte Herode, ali no Monte Horebe, ali na sarça ardente, Deus fala o quê? Eu ouvi o clamor do meu povo. Então guarda isso, que no deserto você precisa o quê? De clamor, tá? Porque tem muitas vezes que a gente tá fazendo totalmente o contrário no deserto. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Por causa dos seus exatores,
conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir naquela terra, a terra boa e ampla, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do aveu e do jebuseu. Então, olha só, Deus, ele apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, lá na sarça ardente, e ele trouxe o quê? Ele trouxe mais uma vez a promessa que ele já tinha feito aos seus antepassados, aos antepassados de Moisés, ou seja, a Abraão, tá? E Deus se apresentou ali para Moisés e falou assim: ei, eu vou cumprir na vida de vocês a minha promessa, a promessa de vocês tomarem posse de uma terra onde mana leite e mel, tá? E aí o que acontece? Ou seja, havia uma promessa. E existe uma promessa para minha vida e para sua vida. Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel para mim e para você. Só que o diabo, ele tenta o quê? Ele tenta nos cegar para que a gente enxergue somente a promessa, tá? Talvez você esteja aí num momento de tristeza, num momento de amargura, num momento assim que você pensa assim: nossa, a Bíblia diz que é pra gente ter uma vida abundante. A Bíblia diz que a gente tem que comer do melhor dessa terra. A Bíblia diz que a gente tem que viver numa terra que mana leite e mel. Mas ei, tudo que eu tô vivendo na minha vida não tem nada a ver com leite e mel. Tudo que eu tô vivendo com a minha vida não tem nada de plenitude, não tem nada de fartura. Eu tô vivendo num deserto, eu tô vivendo na dor, eu tô vivendo na aflição, eu tô vivendo na escravidão. Ei, mulher, ei, homem, talvez você esteja vivendo numa escravidão na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, às vezes até na sua saúde física. Talvez você esteja aí vivendo mesmo um tempo de deserto em alguma área da sua vida. Mas você precisa nessa manhã entender que antes das promessas se cumprirem, você precisa passar pelo deserto. O deserto, gente, não é lugar de morte. O deserto não é lugar de morte. Eu quero que você anote isso aí. Se você puder pegar uma caneta e um papel, eu quero que você pegue uma caneta e um papel e que você comece a anotar, que você comece a tomar nota daquilo que eu vou passar pra vocês, porque, gente, pela primeira vez ontem, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, no meu tablet. Ontem à noite, Deus foi me dando tanta coisa sobre deserto, olha isso, ó, que eu fui fazendo anotações no meu tablet, porque eu não queria esquecer nada daquilo que Deus derramou sobre mim. Eu realmente quero trazer a mensagem da maneira que Deus colocou no meu coração, da maneira que Deus trabalhou em mim ontem, da maneira que Deus me revelou, para que você também possa ter esse entendimento e para que você possa passar por esse tempo de deserto e que você possa alcançar as promessas de Deus, porque aquele que não passa pelo deserto, ele não alcança as promessas de Deus, tá? E a maior prova disso é o povo hebreu. O povo hebreu, muitos deles morreram no deserto. Quase todos morreram no deserto. O deserto não é um lugar de morte, mas você pode escolher. As suas atitudes podem fazer você morrer no deserto. Não que o deserto seja um lugar de morte. Deus não fez o deserto para ser um lugar de morte. Deus fez o deserto para ele ser um lugar de passagem, um lugar de transição. Mas tem muita gente fazendo do seu lugar de passagem, do seu lugar de transição, um lugar eterno, um lugar para sempre, um lugar de morte. O deserto, ele não veio para te matar. O deserto, ele veio para te preparar. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote: deserto é lugar de preparo. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de confronto. Anota isso aí. Patrícia, por que eu preciso passar pelo deserto? Porque é no deserto que Deus vai te preparar. É no deserto que Deus vai te ensinar. É no deserto que você vai ter o confronto necessário para que Deus arranque de você tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que pode te derrubar lá na frente. O deserto é o local onde Deus, ele vai forjar o teu coração, num coração segundo o coração de Deus. Sabe,
gente, ontem Deus falou assim pra mim, sabe, filha, você já orou pra mim muito tempo, pedindo pra mim pra que eu alinhe o seu coração segundo o meu coração. Pra que você... Gente, aqui pra mim tá perfeito, aqui pra mim não travou não, tá? Confirma pra mim, pessoal, se tem mais gente me escutando direitinho. Em nome de Jesus, essa live precisa chegar até você, tá? Essa live não pode travar. Tá ótimo, né, Kelly? Obrigada, meu amor. Obrigada, alma. Obrigada, tá? Então, olha só. O deserto, ele é um lugar, se você não passar pelo deserto, se eu não passar pelo deserto, a gente não vai ter como receber o preparo necessário, gente. O preparo necessário para quê? Para quando a gente estiver na terra que mana leite e mel, a gente não cair. Tá? Se a gente não passar pelo deserto, se a gente não for forjado no deserto, se o nosso coração não for forjado no deserto, quando a gente chegar na terra que manda leite e mel, a gente vai o quê? A gente vai cair. E deixa eu te falar uma coisa, Deus prefere te perder no deserto do que você cair na terra prometida. Presta atenção, Deus prefere que você morra no deserto, se for necessário, e que você morra com Ele. Deus prefere que você morra no deserto com Ele, do que você chegar na terra prometida e você cair e você ir pro inferno, tá? Presta atenção nisso, que isso é muito sério. É melhor que Deus prefere que você morra com Ele no deserto, do que você chegue na terra prometida e você se perca totalmente na terra prometida. Então o deserto, presta atenção nisso, gente. Eu quero pedir pra você dar like nessa live, eu quero pedir pra você compartilhar essa live, porque essa live hoje Deus vai falar com você em nome de Jesus. Deserto é um lugar de preparo, é um lugar de aprendizado e é um lugar de confronto, tá? E é nesse lugar de confronto, é nesse lugar de preparo que Deus vai nos forjar. Deus vai forjar o nosso coração. Gente, eu já falei isso aqui em algumas lives pra vocês e eu vou falar novamente. Os melhores soldados, eu e você, nós fazemos parte do exército de Deus aqui na Terra. Nós fazemos parte do exército de Deus aqui na Terra. E os melhores soldados, eles não são forjados na brisa, eles não são forjados na maré mansa, eles não são forjados na praia, eles não são forjados na Torre Eiffel, eles não são forjados nas Ilhas Maldivas, eles não são forjados lá na Polinésia Francesa, em Bora Bora. Não, gente. Os melhores soldados, eles são forjados o quê? Na selva, no deserto, nas águas profundas, tipo assim, na luta, na dificuldade. Os melhores soldados, eles são forjados no deserto. Eles não são forjados na vida mansa. Então, se você quer ser um soldado de Deus, se você quer ser alguém que faz parte do exército de Cristo na terra, para que você guerreie aqui na terra, para que você abençoe outras vidas, para que você possa dizer assim, verdadeiramente, eu faço parte, eu sou uma filha, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou realmente uma imitadora de Cristo, você precisa entender que você precisa passar pelo deserto. Você precisa passar pelo deserto. E aqui, gente, eu quero trazer pra você... Eu quero dizer algo pra você que Deus falou assim pra mim ontem, que eu falei, meu Deus, presta atenção. Grava isso aí, presta atenção. Deus, Ele não vai te poupar do deserto. Eita, Jesus. Ontem, quando Deus falou isso pra mim, foi uma flecha, assim, foi uma espada, presta atenção. Deus, Ele não poupa ninguém do deserto. Por que Deus não poupa ninguém do deserto? Por amor a você. Por amor a você. Ele não vai te poupar do deserto. E aí, gente, Deus me levou lá em Mateus 4:1. Mateus 4:1, onde diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Gente, presta atenção nisso, gente. Recebe essa revelação aí. Jesus, Ele era o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, tá? Jesus, ele estava lá na criação do mundo. Jesus, ele faz parte da Trindade. Jesus é o Filho de Deus. E Deus não poupou o seu próprio Filho do deserto.
Deus, ele não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, aquele que estava sentado à direita dele no céu. Deus não poupou Jesus do deserto. Aí eu te pergunto, por que você acha que Deus vai poupar eu e você? Sendo que lá em João está escrito que nós, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Se Jesus veio para a terra e Jesus precisou passar por 40 dias de fome e sede no deserto, e Jesus, ele foi tentado pelo diabo no deserto, e Jesus, ele venceu o deserto para que ele pudesse começar o ministério dele, para que ele pudesse tomar posse da promessa dele, porque Jesus, ele veio com que promessa para a terra? Que ele seria o Salvador, que ele seria aquele que iria nos resgatar, para que Jesus cumprisse o chamado dele na terra, para que Jesus vivesse aquilo que Deus escolheu para ele. Jesus passou pelo deserto. Porque é fácil falar para você de Moisés, de José, de Davi, de Ruth, de Esté, de Abraão, de Isaac, de Jacó. É fácil falar para você dos personagens da Bíblia, dos personagens normais da Bíblia sobre deserto. Mas não, gente. O Filho de Deus, o Salvador, aquele que é a estrela da manhã, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Alfa e Ômega, o começo e o fim, o grande eu sou. Sim, esse passou pelo deserto. E por que você acha que você não vai passar pelo deserto? Por que você acha que Deus vai te poupar do deserto? Por que você está fugindo do seu deserto? Por que você está correndo do seu deserto? Sendo que o deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar de preparo. O deserto é o que te prepara para que você possa tomar posse da promessa da terra que mana leite e mel. E aí Deus falou assim pra mim ontem: filha, não tem como você falar de promessa, não tem como você falar da terra prometida, você não tem como falar da terra que mana leite e mel, se você não primeiro falar de deserto antes, tá? Se você primeiro não falar de deserto antes, tá? E aí agora eu quero te levar lá em Deuteronômio 8:2, presta atenção. Eu quero te falar do principal papel do deserto, do porquê que nós necessitamos do deserto, tá? Tá escrito assim, ó: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. Uau, tá? Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ei, deixa eu falar algo que Deus me revelou ontem. A primeira coisa que Deus nos ensina no deserto é aprendermos a obedecer, tá? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Todo o deserto que nós passamos é para que nós possamos aprender a obedecê-lo. E você talvez continua rebelde, talvez você continua desobediente, talvez você continua sem ler a palavra de Deus, talvez você continua sem obedecer a palavra de Deus. E Deus está dizendo: ei, enquanto você não aprender a obedecer, eu não tenho como te colocar na terra que manda leite e mel. Eita, Jesus, fala, Deus, fala. Você talvez está aí dizendo assim: pai, eu quero a terra prometida. Pai, eis-me aqui, Senhor. Leva a minha terra, a terra prometida. Eu quero descobrir, pai. Eu quero experimentar daquelas uvas. Eu quero experimentar das tâmaras. Eu quero experimentar do que o Senhor tem de melhor. Eu quero experimentar, pai. Eu quero, Senhor. Eu quero viver a terra prometida. Porque o Senhor Josué e Caleb entrou na terra prometida. Eles experimentaram, pai, daquelas uvas deliciosas, daquelas tâmaras deliciosas. Eles experimentaram daquela terra, pai. Mas Deus está dizendo assim: ei, filho, antes da terra prometida, você precisa aprender a me obedecer.
Se nós não aprendermos a obedecer a Deus, tá aqui, ó, tá aqui na palavra de Deus, Deuteronômio 8:2. O deserto é para que eu e você, para que nós possamos aprender o que? A obedecer. Tá? Será que você tem aprendido no seu deserto a obedecer a Deus? E sabe por que nós aprendemos a obedecer a Deus no deserto, gente? Porque é no deserto do nosso coração fica contrito. É no deserto, ali na dor, na dificuldade, que todo orgulho é colocado para fora, que todo orgulho é colocado à prova. E ali, no sofrimento, na dor, que Deus coloca, que o nosso coração fica no ponto perfeito para obedecer a Deus. Talvez você esteja fazendo várias coisas aí no deserto, mas você não está fazendo o principal. O principal é o quê? É você aprender a obedecer. Quando você aprender a obedecer a Deus no deserto, você vai ver que o seu deserto, ele tem um tempo determinado. Quando eu li aqui para vocês, ó, lá em Mateus, eu vou ler mais Mateus daqui a pouco. Quando Jesus, ele foi pro deserto, ele foi com um tempo determinado. Jesus, ele foi para passar o quê? 40 dias e 40 noites. Deixa eu falar uma coisa para você, o seu deserto, ele tem um tempo determinado por Deus. Se você fizer aquilo que você precisa fazer no deserto, se você aprender aquilo que você precisa aprender no deserto, seu deserto tem um tempo para começar e ele tem um tempo para terminar. Só que aí, é o que acontece, tem gente que não tá obedecendo, tem gente que não tá aprendendo a obedecer, tem gente que tá relutando, tem gente que tá brigando, tem gente que o Espírito Santo tá dizendo: ei, não mente, ei, não rouba, ei, não trai, ei, não fofoca, ei, não julga, ei, para de se prostituir, para de andar na pornografia, para de se masturbar. O Espírito Santo tá ali o tempo todo te falando, o Espírito Santo fala com você o tempo todo, o Espírito Santo fala com você o tempo todo, e você tá o quê? Você não tá obedecendo, você está fugindo da obediência. E daí o que acontece? Você vai ficando mais de 40 dias, você vai ficando mais de 40 anos, você vai ficando mais tempo no deserto do que o que você deveria. Porque o deserto, ele veio para que você aprendesse a obedecer, para que eu aprendesse a obedecer. Mas nós estamos o quê? Relutando, e nós não estamos o quê? Nós não estamos obedecendo. E nós precisamos entender que deserto é lugar de obediência. Deserto não é para te matar, deserto não é para te paralisar. Deserto é para que você aprenda a obedecer, tá? Agora eu quero que você vá comigo ali em Números 14:2. Números 14:12, tá? Números 14:2. Anota aí, quem puder anotar aí para mim, anota, porque senão daqui a pouco alguém pergunta. Números 14:2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no exército, ou no Egito. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? É uma pergunta. Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra? Não seria melhor voltar para o deserto? Voltar para o Egito? Vou ler para você de novo. Todos os israelitas queixaram-se. Grava aí. Todos, tá? Todos. Aqui não tá dizendo alguns israelitas. Aqui tá dizendo todos os israelitas queixaram-se. Grava essa palavra. Queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olha que coisa absurda, gente. Naquele lugar onde eles estavam sendo escravizados há 400 anos, eles começam a dizer: quem dera tivéssemos morridos no Egito. Ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Queixando e questionando Deus. Talvez você esteja aí questionando: Deus, por que eu tô nesse deserto? Deus, por que o Senhor me trouxe pra cá? Deus, por que eu tô passando por isso no meu casamento? Deus, por que eu tô passando por isso na saúde? Será que você já fez algum questionamento pra Deus no seu deserto? Aqui, ó, os israelitas também estavam questionando, tá? Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? Ei, deixa eu falar algo pra você. Deserto não é lugar de murmuração.
Deserto não é lugar de murmuração. O povo israelita, eles morreram no deserto porque eles estavam reclamando, murmurando, eles estavam insatisfeitos e eles estavam o quê? Descontentes. Deserto não é lugar de murmuração não, gente. Deserto é lugar de gratidão, deserto é lugar de clamor, deserto é lugar de aprender. Se você está se queixando no seu deserto, talvez seja isso que esteja fazendo você estar paralisado no deserto. Talvez seja isso que está fazendo você passar mais tempo do que você deveria no deserto. E agora eu quero ler para você ainda em Números 14, 26. Números 14, 26. Leia aí comigo. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. O Senhor, tá? Deus disse para Moisés e para Arão, tá? Até quando? Olha o que Deus estava falando. Presta atenção, porque Deus estava falando isso aqui para Moisés e para Arão, mas agora Deus está falando para mim e para você, tá? Deus estava falando para Moisés e para Arão, mas Deus agora está falando comigo e com você. Deus está falando assim, ó. Até quando, Patrícia? Até quando, Carla? Até quando, Soraya? Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Uau! Até quando você se queixará de Deus? Até quando você se queixará da sua dor? Até quando você se queixará do seu deserto? Tenho ouvido as queixas. Olha o que Deus diz. Você está pensando que Deus só ouve o seu clamor? Você está pensando que Deus só ouve a sua oração? Não, gente. O ouvido de Deus, ele está inclinado e ele ouve tudo. Ele ouve toda a palavra que sai da sua boca. Seja oração ou seja murmuração. Seja gratidão ou seja queixa. Deus, ele está ouvindo tudo o que eu e o que você falamos. E aí ele fala, ó, tem ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digo-lhes, juro pelo meu nome. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres de vocês. Olha que forte isso aqui, ó. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no receamento e que se queixaram contra mim. Uau! Uau, meu Deus, que palavra forte é essa? Deus está dizendo o seguinte, ó, que Deus ouviu a sua queixa e que ele vai fazer os corpos, os cadáveres caírem no deserto. Ei, pela autoridade do nome de Jesus, se você é uma pessoa que tem se queixado, que tem murmurado, que tem reclamado nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, se você, pro seu vizinho, pra sua mãe, pro seu pai, se você tem sido uma pessoa que chega pro seu pastor, que só reclama, que só murmura, que só se queixa do seu deserto, pela autoridade do nome de Jesus, Deus me acordou hoje. Hoje, tá? Hoje, sabe que horas que eu acordei hoje? 3h45 da manhã. Deus me acordou hoje. Deus me acordou hoje às 3h45 da manhã. Sabe pra te dizer o quê? Para de reclamar no deserto. Para de se queixar no deserto. O deserto não é lugar de reclamação. O deserto não é lugar de queixa. O deserto é lugar de aprendizado. O deserto é lugar de aprendizado. Ana, já coloquei a referência aí em cima, Ana. Vou colocar de novo. Números 14, 26, tá? Agora eu quero que você acompanhe comigo, tá? Acompanha comigo, presta atenção. Deserto não é lugar de desobediência, deserto não é lugar de murmuração, deserto não é lugar de insatisfação, deserto não é lugar de queixa, tá? Agora eu quero que você leia comigo Números 14, 32. Gente, alguém, por favor, anota aí pra mim a referência. Números 14, 32. Tá dizendo assim, ó. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nos livra disso aqui. Olha só. Olha o que Deus está dizendo. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto, tá? A sua morte acontece no deserto quando você reclama. Porém, quando você reclama, quando você murmura, quando você não aprende o que você tem que aprender no deserto, você não atrai maldição só para sua vida.
que você morre, mas você ainda atrai maldição para os seus filhos, porque aqui tá dizendo, ó, seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Misericórdia, né? Que palavra dura essa. Que palavra dura. Essa palavra é para vir, é para exortar, é para nos acordar. Olha só, você que tem filho, tá? Deus está dizendo o seguinte, ó, você vai morrer e os seus filhos ainda vão pagar pela sua infidelidade, pelos seus pecados, pela sua rejeição, pela sua falta de obediência. Presta atenção, gente. Deserto não é lugar de pecado. Deserto não é lugar de infidelidade. Aqui, gente, algumas coisas me chamam muita atenção nessa palavra. Quando ele diz assim, ó, seus filhos sofrerão aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Tá? O sofrimento dos nossos filhos me chamou a atenção. E me chamou o quê? O sofrimento por quê? Por que os nossos filhos vão sofrer? Por causa da nossa infidelidade. Quando você é infiel a Deus, quando você não obedece a Deus, você está traindo maldição não só para a sua vida, mas para a vida dos seus filhos também. Pela vida dos seus filhos também. E aqui Deus deixa muito claro, durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Gente, eu não sei você, mas em nome de Jesus, eu não quero experimentar a rejeição de Deus. Eu não quero experimentar a rejeição de Deus. Então, gente, deserto. Entenda hoje, de uma vez por todas, pela autoridade do nome de Jesus. Deserto não é lugar de murmuração. Deserto não é lugar de infidelidade. Deserto não é lugar de insatisfação. E deserto não é lugar de descontentamento. E deserto não é lugar de desobediência. Anota isso aí. Se você está murmurando, se você está desobedecendo, se você está descontente, se você está reclamando, se você está se queixando e se você está sendo infiel, não é isso que Deus espera de você, tá? Não é isso que Deus espera de você. E agora eu vou falar para você o exemplo daquele que nos ensinou. Presta atenção, presta atenção. Agora eu quero que você vá lá, calma que vai melhorar, gente. Calma, em nome de Jesus, que vai melhorar. Essa palavra vai melhorar, tá? Vai vir um refrigério na sua alma. É uma palavra dura, é uma palavra forte, é uma feijoada, não é um leitinho essa palavra, mas essa palavra é para te forjar. Essa palavra é uma palavra para te sacudir. Essa palavra é para você sair daqui, para você tomar posse da sua terra prometida. É para você sair daqui determinada a tomar posse da terra que mana leite e mel, tá? Então fica tranquila, fica em paz, que vai vir refrigério para sua alma. Calma, tá? Porque no deserto também teve maná, no deserto também teve água, no deserto também teve suprimento. E Deus quer fazer você olhar hoje para aquilo que você tem no deserto e não para aquilo que te falta. Deus quer olhar para aquilo que você tem no deserto, tá? O povo hebreu, eles tinham o quê? Eles tinham maná, gente, que caía todo dia do céu. Deus mandava uma comida especial para eles. Todos os dias Deus mandava uma comida especial. E eles o quê?
eles reclamavam. Talvez Deus tenha mandado para você uma comida, um maná todos os dias, e você não tá olhando para o maná que Deus tá mandando. Você tá olhando para aquilo que você não tem. Você tá olhando para você porque você não tem carne, você tá olhando porque que você não tem codorna, você tá olhando porque você não tem. Aí Deus, ele é tão maravilhoso que o povo reclamou por causa do maná. Deus foi lá e que mandou as codornices. Deus mandou as codornas. Deus mandou o quê? Carne pro povo. O povo tava reclamando porque não tinha água. Deus foi lá e mandou água pro povo. Então, gente, Deus te chama hoje para que você olhe para aquilo que você tem no deserto, tá? Porque no deserto vai ter um monte de coisa que você não tem. E é fato, é necessário, porque é lá que nós vamos ser forjados, é na falta, é na escassez, é naquilo que a gente não tem que a gente vai ser forjado. Mas você precisa voltar os seus olhos para aquilo que você tem. Você precisa forjar os seus olhos para o contentamento, para satisfação, para gratidão. É aí que você vai vencer o deserto. É ali que você vai vencer o deserto, tá? Então, eu anotei aqui, gente, alguns passos para aquelas pessoas que querem vencer o deserto, tá? Se você tá no seu momento de deserto, eu anotei aqui alguns passos que vão fazer com que você vença o seu deserto, para que você não morra no deserto, mas para que você vença o seu deserto. E eu quero te perguntar aí agora, quem que tá aqui nessa live que quer vencer o deserto e quer tomar posse da terra prometida? Quem que tá aqui nessa live que quer vencer o deserto e quer tomar posse da sua terra prometida? Então eu quero que você agora compartilhe essa live. Eu vou mandar aqui para todo mundo. Eu quero que você também mande aí para todo mundo que você puder. Se você quer vencer o deserto, se você conhece alguém que tá no deserto, se você conhece alguém que tá sofrendo, que tá chorando, que tá gritando, que tá se lamuriando, que tá reclamando, que tá se queixando, que tá murmurando, que tá reclamando, que tá assim, gritando mesmo, gente, gemendo no deserto, envia essa live pra pessoa, compartilha, que você seja um instrumento, deixe ser usado por Deus, clica aí nesse coraçãozinho para que o Instagram envie essa live para mais gente. E eu quero que você vá agora lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Por que eu quero que você vá no livro de Mateus, gente? Porque eu creio, tá, que o único que é perfeito, o único que é a nossa referência, o único que é o nosso mestre para nos ensinar de fato e de verdade a como sair de um deserto é Jesus, tá? Você vai ver que ali o povo hebreu, a maioria morreu no deserto. Você vai ver que Josué e Caleb, eles até conseguiram entrar na terra prometida, mas eles entraram também com algumas pelejas, com alguns problemas. Mas eu quero que você foque agora naquele que vai te ajudar, que vai ser a sua direção, que vai ser a sua nuvem. Sabe a nuvem de lá do Antigo Testamento? Existe uma nuvem agora para sua vida. Existe um refrigério para sua vida. Existe um maná para sua vida hoje. Existe água para sua vida hoje. Existe alguém hoje que é a nossa referência de como a gente sair do deserto. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Essa referência chama-se Jesus. E é por isso que agora eu vou sair de lá do Antigo Testamento e eu vou vir para o Novo Testamento, que eu vou trazer para você como Jesus venceu o deserto e como eu e você, como nós vamos vencer o deserto. Mas aqui, gente, eu quero trazer mais uma coisa que Deus me revelou hoje, na hora que eu tava escovando meu dente. Sabe o que Deus me fez lembrar? Porque eu pensei assim, eu falei, Deus, o Senhor falou pra mim que não teve uma pessoa na Bíblia que não passou pelo deserto, nem mesmo Jesus. E aí, gente, Deus me trouxe uma coisa, Deus me revelou algo tão poderoso, que Deus falou assim pra mim, filha, teve uma pessoa que tá na Bíblia, que não passou pelo deserto. Teve uma pessoa na Bíblia que não passou pelo deserto. E essa pessoa caiu. Gente, sabe quem que não passou pelo deserto? Adão e Eva. Adão e Eva não passou pelo deserto. Gente, quando Deus me revelou isso hoje de manhã, eu falei, uau! Falei, meu Deus, presta atenção. Por que que Adão e Eva não passaram pelo deserto? Porque Adão e Eva, eles foram criados pelo próprio Deus. Deus criou Adão. Assim, cada detalhe de Adão, Deus criou Adão, Deus formou Adão do pó da terra. E Adão, ele vivia o quê? Adão, ele vivia, gente,
Adão, ele vivia no paraíso. Adão, ele vivia no jardim do Éden. Adão, ele vivia no jardim do Éden junto com Eva. Tá? Eles não passaram pelo deserto, eles foram criados por Deus, eles viviam no jardim do Éden, eles tinham toda a comida, eles tinham os peixes, eles só precisavam dar nome para os animais, eles podiam se divertir, eles não precisavam usar nem roupa, eles viviam igual aquele filme lá, sabe, a Lagoa Azul, eles viviam lindos, belos, leves e soltos no jardim do Éden. Eles tinham tudo para não cair. Eles tinham tudo para serem o quê? Obedientes. E o que que Adão e Eva fizeram? Eles não obedeceram. Eles não obedeceram a Deus. Eles foram lá e comeram do fruto proibido. E é por isso, gente, é por isso que hoje nós precisamos passar pelo deserto. Para quê? Para que a gente aprenda a obedecer. Adão e Eva não passou pelo deserto e eles não obedeceram. E é por isso que todos nós hoje, sem exceção, nós precisamos passar pelo deserto para que a gente possa o quê? Aprender. Para que a gente possa aprender a obedecer a Deus. Para quê? Para que quando a gente quando a gente chegar na terra prometida, a gente não caia, como Adão e Eva fez. Porque Jesus, ele passou pelo deserto, ele passou pelos 40 dias de deserto. Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Assim como Eva e Adão foram tentados pelo diabo, Jesus também foi tentado pelo diabo. Mas Jesus, ele resistiu. E Jesus, ele não resistiu ao diabo no jardim do Éden. Jesus, ele resistiu ao diabo no deserto. E você tá achando que, como Adão e Eva, você vai resistir ao diabo no jardim do Éden? Não, gente, Deus vai provar a nossa fé, Deus vai provar que a gente realmente vai ser obediente a Ele, é no deserto. É no deserto que a gente vai ser provado. Se Jesus, que era o Filho de Deus, não foi poupado de ser provado no deserto, por que você acha que Deus vai te poupar? Por que você acha que Deus vai te poupar? Jesus, ele foi tentado pelo diabo no deserto e ele resistiu. Então isso prova que eu e você, nós seremos até tentados pelo diabo. Nós vamos ser tentados pelo diabo. A Bíblia, gente, tá escrito aqui que Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Se Jesus, ele foi tentado pelo diabo, eu e você, nós também seremos. Agora vem a pergunta. Você vai ser como Adão e Eva que caiu? Mesmo estando no jardim do Éden, eles caiu? Ou você vai ser como Jesus? Ou você vai ser verdadeiramente um imitador de Cristo, como está escrito lá em Efésios, que nós precisamos ser imitadores de Cristo, e você vai resistir ao diabo no deserto. Você pode resistir ao diabo no deserto, porque se Jesus conseguiu, eu e você também podemos conseguir. Por isso, gente, que eu saí lá do Antigo Testamento e vim para o Novo Testamento agora, para falar para vocês daquele que é a nossa referência, que vai nos transportar pelo deserto, que vai nos guiar pelo deserto, que mesmo a gente passando por provações, mesmo a gente passando pela tentação do diabo, nós vamos resistir ao diabo, porque nós temos o quê? Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Consolador, e é com ele que nós vamos passar pelo deserto, nós vamos passar por esse deserto, nós vamos sobreviver a esse deserto e nós vamos o quê? Nós vamos tomar posse da nossa terra prometida. E eu quero que você leia aqui comigo Mateus 4, a partir do verso 1, que diz o seguinte: a seguir, logo depois que Jesus, assim, ó, você vai ver que no verso 3, no capítulo 3, no capítulo 13, vai estar o batismo de Jesus. Logo depois que Jesus se batizou, ele foi batizado por João Batista, que desceu lá a pomba e que falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, sabe? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, que tá lá no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. Aí começa o capítulo 4 já dizendo o seguinte: logo depois que Jesus foi batizado, que o Espírito, olha só, Jesus foi batizado, logo que ele saiu da água, eis que os céus se abriram e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que a voz dos céus lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso tá em Mateus 3,17. Logo depois disso, tá? Em Mateus 4,1, já começa assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então a primeira coisa que você precisa entender: quem te leva pro deserto não é Satanás, tá? Grava isso em nome de Jesus.
Quem te leva para o deserto não é Satanás. Quem te leva para o deserto não é o diabo. Quem te leva para o deserto é o próprio Deus. Quem te leva para o deserto é o próprio Deus. Para que eu e você, para que no deserto nós possamos ser provados, para então sermos aprovados. Ok? Quem nos leva para o deserto não é o diabo. Quem nos leva para o deserto é o próprio Deus. Que você receba a revelação dessa palavra. Porque você pode estar pensando assim, nossa, eu tô nesse deserto. Esse deserto é do diabo. Esse deserto é do capeta. Esse deserto é... Não, gente. Esse deserto foi Deus. Foi Deus que te enviou para o deserto. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para que você é levado para o deserto? Para ser tentado, para ser provado. É para isso que você é levado para o deserto. Você precisa entender. Se você não entender por que você está no deserto, você nunca vai conseguir sair dele. Tá? Se você não tiver um entendimento do porquê que você está no deserto, você nunca vai conseguir sair dele. Então entenda que o deserto, você é levado pelo próprio Deus para que você seja tentado, para que você seja provado, para que você então seja aprovado. E aí diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Presta atenção. Porém, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí o diabo continuou. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocando sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Só que aí no 7 diz assim, Jesus respondeu-lhe Jesus, tá? Também está escrito, olha o que Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e toda a glória deles. E lhes disse, tudo isto te darei, quando prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, tá? Vamos lá, presta atenção. Presta muita atenção nisso, tá? Quando você tá no deserto, vai aparecer o quê? Vão aparecer pessoas que são enviadas do diabo para querer fazer o quê? Você olhar para aquilo que o mundo tem, para você olhar para as comidas do mundo, para você olhar para as festas do mundo, para você olhar para a glória do mundo, para você olhar para o sucesso do mundo. Vai aparecer tudo que faz parte da terra, tá? Só que Jesus, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, Jesus, ele venceu o deserto e ele venceu o diabo aqui. Presta atenção. Jesus venceu com a palavra. Oh, aleluia! Jesus não venceu com a força do braço. Jesus não venceu com grito. Jesus não venceu com dinheiro. Jesus não venceu com fama. Jesus não venceu com poder. Jesus não venceu com nada do que a terra diz pra gente que a gente precisa. Jesus, ele não venceu o diabo com nenhuma arma da terra. Jesus, ele venceu o diabo com o quê? Ele venceu o diabo através da palavra. E eu quero te falar outra coisa aqui. O diabo, ele conhece perfeitamente as escrituras. Você percebeu que o diabo, ele usou a própria Bíblia para tentar Jesus? E que o diabo disse assim, tá escrito, tá escrito, tá escrito. Isso me chamou tanto a atenção, gente, porque eu pensei assim, meu Deus, o diabo, que é o diabo, conhece as escrituras.
Eu falei, meu Deus, o diabo conhece a palavra de Deus. Só que sabe o que está acontecendo, gente, com o povo de Deus? O povo de Deus que está dentro das igrejas, os filhos de Deus, aqueles que dizem que aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador, eles estão dentro das igrejas, eles se dizem filhos de Deus e eles não conhecem a palavra de Deus. Aí, olha só, o diabo, ele conhece a palavra de Deus e você não conhece. Gente, isso me deu uma sacudida ontem. Que eu quase não conseguia dormir. Quando eu me lembrei, quando eu caí na real, quando Deus me revelou, filha, o diabo conhece a minha palavra. Porque tá aqui, ó. O diabo, ele usou o quê? O diabo usou alguma coisa do mundo, gente? O diabo usou alguma coisa do mundo? Não, o diabo usou a própria palavra para tentar derrubar Jesus. Tá? O diabo usou a própria palavra para derrubar Jesus. Então, assim, será que você conhece a palavra? Porque o diabo conhece. O próprio diabo, conhece a palavra de Deus. E aí você quer vencer o deserto sem conhecer a palavra de Deus, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, Jesus venceu o deserto com a palavra de Deus. Com o que você está pensando que você vai vencer o seu deserto? Ah, você está pensando que é com a sua força. Ah, você está pensando que é com a sua inteligência. Ah, você está pensando que é com o seu sorriso. Você está pensando que é com as suas habilidades. Ei, acorda, meu povo. Acorda. Nós vamos vencer o deserto o quê? A nossa maior arma no deserto é o quê? É a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E é por isso que eu quero encerrar essa live de hoje convidando você para que em nome de Jesus, a partir de hoje, você entenda que deserto, ele é lugar, anota aí, deserto é lugar de obediência. Deserto é lugar de obediência. Número 1. Número 2, deserto é lugar de fidelidade. Deserto é lugar de fidelidade. Número 3, deserto é lugar de adoração. Número 4, deserto é lugar de gratidão. Deserto é lugar de quê? Da palavra de Deus. Você anotou? Você anotou? Anota aí. Deserto é lugar de obediência, deserto é lugar de fidelidade, deserto é lugar de adoração, deserto é lugar de gratidão e deserto é lugar da palavra de Deus. Você só vai conseguir obedecer, você só vai conseguir ser fiel, você só vai conseguir adorar, você só vai conseguir agradecer, você só vai conseguir passar pelo tempo de deserto se você conhecer a palavra de Deus. Amém? Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, o louvor de hoje é do Renascer Praise, que diz o seguinte, deserto é lugar de adoração, tá? Renascer Praise, deserto é lugar de adoração. Vou pedir para vocês tirarem a foto, tirarem um print aqui, ó, hoje eu vou fazer um coração de novo. Não? Já tô eu fazendo o coração errado. Olha o que é o hábito, gente, olha o que é o hábito. Eu já tava fazendo o coração errado, ó. É assim o coração, ó. Tiraram, gente? Vamos orar? Vamos orar? Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Pai, obrigada por nos mostrar, Pai, o real objetivo do deserto. Obrigada, Pai, por nos mostrar que é o Senhor que nos leva para o deserto. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, Pai, que é no deserto onde nós seremos tentados, onde nós seremos provados. Mas é no deserto, Pai, é depois do deserto, Pai, que nós tomamos posse da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que Jesus veio para a terra, Senhor. Ele veio para a terra para nos mostrar que é possível vencer o deserto. E se Jesus venceu, Pai, nós também podemos vencer. Pai, obrigada por nos mostrar, Pai, que o deserto, ele é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar para nós fincarmos estacas, Pai. O deserto, ele é temporário. O deserto é só por um tempo, Pai. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que deserto não é lugar de murmuração, de infidelidade, de desobediência e de queixa. Pai, eu quero aqui nesse momento te pedir perdão. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe, Pai, por todo o tempo que nós murmuramos, que nós reclamamos, que nós fomos desobedientes, que nós fomos infiéis, Pai, no nosso momento de deserto. Pai, nós queremos nesta hora, Pai, clamar que o sangue de Jesus, ele perdoe os nossos pecados, que ele perdoe, Pai, que ele nos faça enxergar, Senhor, que ele nos faça enxergar
enxergar, Pai, que deserto é lugar de preparo, que deserto é lugar onde nós vamos ser forjados. Deserto é o lugar onde Deus vai forjar o nosso coração, Pai, com o coração dele. É o lugar onde Deus vai forjar o nosso coração, Pai, no caráter dele. Que o deserto, Pai, é só o preparo, é só o preparo, é só onde nós vamos ser preparados, Pai, e aprovados para que nós possamos tomar, Pai, posse da nossa terra prometida. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Pai. Nos derrama, Pai, derrama da tua presença sobre nós. Derrama, Senhor, mesmo do teu Espírito Santo sobre nós e que nós possamos, Pai, passar por esse deserto obedientes, que nós possamos passar por esse deserto, Pai, fiéis, que nós possamos passar por esse deserto, Pai, gratos, que nós possamos passar por esse deserto, Pai, adorando, como diz nesse louvor, Pai, que deserto é lugar de adoração, Pai, que nós possamos passar por esse deserto, Pai, e que nós possamos tomar posse da nossa terra prometida, da terra que mana leite e mel, que nós possamos tomar posse, Pai, das tuas promessas, Senhor, e que nós possamos, Pai, além disso, abençoar toda a nossa geração. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós queremos declarar, Pai, que nós vamos passar por esse deserto, Pai, em nome de Jesus, porque nós entendemos que esse deserto foi o lugar que o Senhor nos levou, é o lugar que o Espírito Santo está conosco, Pai, porque Jesus, quando ele foi morto e ele foi ressuscitado e ele foi morar com o Senhor, Pai, ele voltou para sentar à direita do Senhor, Pai, ele nos deixou o Consolador, ele nos deixou aquele que nos ensina todas as coisas, ele nos deixou aquele que vai nos guiar, Pai, como uma nuvem durante todo o deserto. E esse, Pai, é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós te pedimos, Pai, vem Espírito Santo de Deus nesta manhã. Enche o nosso coração da tua presença, Pai, porque nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, Espírito Santo, para que nós possamos passar e vencer esse deserto. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo para você. Amo vocês. Até amanhã às 5h20. Em nome de Jesus, que você tome posse dessa palavra. E amanhã a gente vai continuar falando de promessas. Eu espero você às 5h20. Vamos agora todo mundo lá para a live do Pastor Alex, a live da revolta, tá bom? Beijo!